Olá, sou a professora Fabiana Correia, geógrafa formada pela Universidade Federal do Maranhão no ano de 2009. Sou mestre em sustentabilidade e ecossistemas, doutora em geografia. Fiz o doutorado lá pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, campus Rio Claro. A convite da professora Ediene Moraes, eu vim conversar um pouco com vocês sobre a história da geografia enquanto ciência, de forma muito breve, falando um pouquinho aí dos fundamentos dessa ciência que é tão importante para a sociedade. Em primeiro lugar, a gente poderia dizer que a geografia, enquanto conhecimento geográfico, ela surge, tão logo surge o ser humano, né, sobre a Terra. Então, a partir do momento que o ser humano se relaciona com a Terra, com os ambientes, a gente pode dizer que já existem os primórdios, né, daquilo que a gente concebe hoje enquanto geografia. Ainda que na antiguidade não existisse uma sistematização do conhecimento geográfico. O que a gente tinha eram conhecimentos esparsos, né, não sistematizados, né, conhecimentos com base nas experiências do cotidiano, mas que não tinham ainda esse status de conhecimento científico, né? A geografia, ela passa a ser concebida enquanto ciência no contexto da modernidade, né? desse período histórico conhecido como modernidade. E aí entram, por exemplo, aspectos relacionados às grandes navegações, questões ligadas ao imperialismo, ao colonialismo europeu. Então, a partir desses impulsos que a geografia vai ser sistematizada, né? Na verdade, os conhecimentos geográficos são sistematizados, começam a ser sistematizados nesse contexto, né, desse período histórico conhecido como modernidade, né, com destaque aí para o que a gente concebe enquanto grandes navegações, né, quando o povo europeu começa a sair do seu continente rumo a outros continentes. E nesse contexto a gente pode citar aí a invasão, né, e não o descobrimento da América, né, a invasão do continente africano. Então, para organizar, digamos assim, os conhecimentos, né, para organizar as informações que se tinha a respeito dos diferentes lugares em que o europeu coloca os pés, né, tendo em vista aí a exploração dos lugares e das pessoas desses lugares, começamos a ter esse processo de sistematização da geografia. A gente não pode deixar de citar, por exemplo, o contexto alemão. Então, a geografia, enquanto ciência moderna, ela tem as suas raízes fincadas na Alemanha. A gente pode citar nesse contexto pesquisadores como Hatzel, Ritter, Humboldt. Então, todos esses pesquisadores, né, assim como outros aí do contexto alemão, fazem parte desse processo
de sistematização dos conhecimentos geográficos para que eles passem a ser fundamentos de uma ciência, né? E essa ciência foi denominada geografia. Geografia, ela pode ser entendida como estudo das relações entre os seres humanos, nós, portanto, e os diferentes ambientes que compõem a Terra, né? Os sistemas ambientais, portanto. Então, no bojo, no cerne dessa ciência, a gente tem que levar em consideração essas diversas relações existentes entre as sociedades e os ambientes com os quais elas se relacionam. Então, quando a gente fala em geografia, a gente está falando também de uma ciência considerada ponte, né? E aí tem um dos livros que a gente utiliza como base, né, para estudar esses fundamentos da geografia é aquele livrinho do professor Dr. Antônio Carlos Robert Moraes. E nesse livrinho ele fala da geografia enquanto uma ciência charneira, né, ou seja, uma ciência ponte. Por que uma ciência ponte? Porque a geografia ela vai se valer de conhecimentos, por exemplo, da antropologia, da climatologia, da geomorfologia, da pedologia, da biologia, né, da botânica, da hidrologia. Portanto, a geografia, para que ela tenha os seus fundamentos teórico-metodológicos, ela se utiliza, né? Ela vai buscar, né, alguns fundamentos nessas diferentes ciências, né? Para estudar, por exemplo, relacionamentos que nós, seres humanos, temos com a atmosfera, com a hidrosfera, né? Com o sistema de solos, com a arborização, né? Com o clima em si, né? Com as questões relacionadas ao tempo também, aí a gente fala de fenômenos atmosféricos, né? Os relacionamentos com as águas superficiais, por exemplo, que são os rios, né? Com as águas subterrâneas, né? Águas de poços. E então a geografia ela é essa grande ciência guarda-chuva, né? Já que ela tem os seus conhecimentos elaborados e estruturados, sistematizados a partir da integração entre diversas áreas do conhecimento, né? É importante também salientar que a geografia, primeiramente ela teve essas suas bases científicas ancoradas no positivismo. Então, o positivismo ele é o método que vai sustentar a geografia tradicional, né, que é essa geografia considerada ciência moderna, né, nesse contexto aí do surgimento da geografia enquanto ciência. E aí esse positivismo, ele vai, de certa forma, ele faz com que a geografia tenha como a gente pode dizer, que ela tenha características de uma ciência dura, né, de uma ciência matematizada, uma ciência baseada, por exemplo, na estatística, na comprovação científica dos fenômenos e na integração, por exemplo, integração quantitativa, né, de aspectos relacionados a essas diversas interações que existem entre as sociedades
e os ambientes. A partir da década de 1970, começa a haver um movimento de renovação da geografia. E aí a gente tem alguns ramos que vão começar, né, a se destacar nesse processo de renovação da geografia, dentre os quais a gente pode citar a geografia crítica e a geografia humanista cultural. A geografia crítica é ancorada sobretudo no marxismo, né, no materialismo dialético. Já a geografia humanista cultural, ela tem as suas bases, né, as suas raízes entrelaçadas, fincadas sobre métodos como, na verdade, perspectivas metodológicas como a fenomenologia. E aí a gente pode citar nessa perspectiva da geografia, que é uma geografia que eu particularmente tenho muita afinidade, né? Trabalho bastante com essas bases da geografia humanista cultural, né? Ela vai ter como estudiosos, né, que se destacaram, né, e se destacam pesquisadores, geógrafos como Rifo Tuan, temos também Anne Butmer, temos Eric Dardel, o Bonamaison, temos também uma perspectiva mais próxima de nós aqui no Brasil, temos os estudos do professor Dr. Eduardo Marândola Júnior, os trabalhos também do professor Werther Roser, da professora Letícia de Pádua e, por exemplo, de professores ligados a uma geografia, né, ao movimento da geografia que tem bases lá na Unesp de Rio Claro. E aí a gente cita, né, a nossa saudosa Lívia de Oliveira, que foi a professora responsável pela introdução das obras do geógrafo Rifo Tuan, né, que é esse geógrafo sino-americano aqui no Brasil. Ela traduziu duas principais obras de Rifo Tuan. A primeira é Topofilia, né, que significa amor ao lugar, e a segunda obra é Espaço e Lugar. Então, trabalhar com geografia humanista cultural é ter possibilidades diferenciadas e diversas, né, quando a gente pensa aí já puxando aí para o ensino de geografia, né. Ao longo desses 11 anos que eu trabalho diretamente com a docência da geografia no ensino superior, eu tenho trabalhado algumas perspectivas, né, que me proporcionam alcançar resultados interessantes. Eu tenho trabalhado, por exemplo, com exposições fotográficas relacionadas a paisagens, especialmente aqui nesse contexto de paisagens codoenses, né, paisagens do município de Codó. E aí tenho trabalhado também com a perspectiva geossimbólica, né, geossímbolos localizados aqui em Codó. E aí dentro desses geossímbolos a gente pode citar Rio Itapecuru, Rio Codozinho, a gente cita também, foram citados também na pesquisa, né, que a gente tem trabalhado terreiros de Terecô, aqui de Codó, né, como a tenda espírita de Umbanda e Quimbanda São Cipriano, né, também conhecida como terreiro do Pai Café. Temos também a tenda Rainha Iemanjá, também conhecida como terreiro da Mãe Janaína do Bita. Temos também, além dos terreiros, a gente tem algumas igrejas católicas que foram citadas como geossímbolos aqui das paisagens de Codó, né, como a igreja
de São Pedro, igreja de São Sebastião, a igreja matriz, que é a igreja de Santa Rita e Santa Filomena, e a igreja de São Francisco. A gente trabalha um pouco, né, questões relacionadas a religiosidades, a sacralidades, principalmente sacralidades de matriz afro-indígena, como as relacionadas ao Terecô, que é essa religião essencialmente codoense, né? Uma religião que tem, na verdade, as suas raízes relacionadas a expressões de religiosidades afrodiaspóricas aqui no município de Codó, onde se destaca o Quilombo de Santo Antônio dos Pretos, localizado na zona rural aqui de Codó. Então nós temos trabalhado também um pouco, né, dessa perspectiva, destacando principalmente racismo religioso, né, considerando que religiões como o Terecô, o Candomblé, são muito discriminadas ainda, infelizmente, na nossa sociedade. Então a gente tem trabalhado a perspectiva também dos lugares sagrados, né? Os lugares sagrados onde essas religiões estão baseadas. No caso, são os terreiros aqui de Codó. Então a gente procura trabalhar algumas geograficidades, né? Que é aquilo que Dardel tanto nos fala, né? Geograficidades seriam elos intrínsecos entre seres humanos e a Terra. Nós trabalhamos também o próprio conceito, né? A própria noção de geossímbolo, que está diretamente relacionada a aspectos identitários, aspectos culturais, políticos de determinada população, tendo em vista alguns entes geográficos como rios, como, por exemplo, igrejas, terreiros, ruas, avenidas. Então a geografia ela tem um leque muito grande assim de possibilidades. Eu tenho trabalhado também com poesias, eu trabalho com produção de mapas vivenciais, né? Já trabalhei com oficina de mapas sociais, tendo em vista a relevância deles para a gestão socioambiental. Tenho trabalhado também, uma das minhas preocupações é trabalhar com a conservação da sociobiodiversidade, tentando trazer um pouco dos fundamentos dessa área da administração ambiental, né, da gestão ambiental, como muitos preferem chamar, trazendo esses fundamentos para a geografia também. Então, nas disciplinas que eu trabalho aqui, né, no Centro de Ciências de Codó, da Universidade Federal do Maranhão, município de Codó, a gente tem trabalhado também com a perspectiva das entrevistas, né, aplicação de entrevistas em comunidades para geração de artigos. Então, nós trabalhamos também com essa perspectiva da pesquisa, né, em sala de aula, no contexto das disciplinas que a gente ministra. Trabalhamos também com eventos, né, alguns eventos que a gente faz de forma articulada com o corpo discente, como a Semana Ambiente em Foco, como o Sarau Geocultural Maranhão e também o Seminário Geocultural Maranhão. Então é isso, de forma geral, a geografia nos proporciona ter várias experiências relacionadas com os relacionamentos entre as sociedades e
os diferentes ambientes com os quais elas estão relacionadas. Então, agradeço, espero que vocês tenham gostado desse videozinho breve, né, onde a gente fez uma introdução, né, aos fundamentos da geografia e de metodologias relacionadas ao ensino de geografia. Espero que vocês se encantem também pela geografia, assim como eu me encantei. Obrigada e até breve.